Olá pessoal, na aula de hoje nós veremos os dois últimos filos dos animais invertebrados, moluscos e equinodermas. Agora, quem são os moluscos? Os moluscos são as lesmas, são os caracóis, são as lulas, os polvos, são os mexilhões. E os equinodermas quem são? Os equinodermas são as estrelas do mar, os ouriços do mar, são as serpentes do mar, os lírios do mar. É importante não acrescentar nesse grupo os cavalos marinhos. Porque muitas pessoas pensam, ouriço do mar, estrela do mar, pepino do mar, bolacha do mar, cavalo marinho. Não, o cavalo marinho, galera, é um peixe, é um cordado. Então, por favor, não me cometa esse pecado biológico. Mas enfim, você sabe por que os moluscos vêm antes dos equinodermas na escala evolutiva? Tudo isso tem um motivo. Muitos alunos perguntam, bom Rogério, como é que artrópodo pode ser menos evoluído do que um equinoderma? Essa resposta ela está baseada toda no desenvolvimento embrionário desses animais, como nós podemos ver na imagem que está no vídeo de vocês. Esta imagem representa a fase gástrula do desenvolvimento embrionário. E essa cavidade que vocês observam nessa figura representa o início da cavidade gástrica, da cavidade que vai dar origem ao tubo digestivo desses animais. No caso, a abertura dessa cavidade chama-se blastóporo. E esse blastóporo pode dar origem tanto à boca quanto ao ânus dos animais. Todos os animais que o blastóporo origina a boca são chamados de animais protostomados ou protostômios. Já os animais cujo blastóporo dá origem ao ânus são chamados de deuterostômios ou animais deuterostomados. No caso dos animais desde poríferos até os moluscos, são animais protostômios, ou seja, o blastóporo dá origem à boca. No caso dos equinodermas, não. Os equinodermas, e logo após os cordados no filo seguinte, são deuterostomados, ou seja, tanto equinodermas quanto nós, que somos os cordados, os peixes, os anfíbios, os répteis e outros animais, são animais deuterostomados, ou seja, o blastóporo dá origem ao ânus. Muito bem, então nós conseguimos ver o seguinte, que no caso dos moluscos e equinodermas, os moluscos são animais mais primitivos que os equinodermas, por quê? Justamente pelo blastóporo, nos moluscos, darem origem à boca. E os equinodermas mais aproximados de nós, cordados, porque o blastóporo dá origem ao ânus. Então, gente, o aspecto morfológico externo não conta muito nessas horas. O que a gente tem que observar é o desenvolvimento embriológico desses animais e constatar que existe realmente um aspecto evolutivo muito maior, muito mais complexo nos equinodermas do que em relação aos moluscos. Agora vamos dar uma olhada na classificação dos moluscos. Anfineura, monoplacófora, scaphopoda, cefalópoda, biválvia e gastrópoda. Na aula de hoje, nós veremos as três principais classes, que são dos bivalve, dos gastrópoda e dos cefalópoda. É importante citar que dentro dos bivalves existe um sinônimo, chamado de pelecípodos. E essa é a primeira classe que nós veremos agora. Os pelecípodos são animais caracterizados pela presença de duas conchas articuladas, que protegem uma zona muscular e as suas vísceras internas. Ainda possuem um sistema circulatório lacunar ou aberto, ou seja, o sangue, em alguns momentos, não está circulando por dentro de vasos. Possuem uma respiração branquial e possuem a locomoção através de músculos em forma de lança, que servem para que eles se enterrem na areia. São animais que geralmente são encontrados embaixo do substrato marinho. Da mesma forma, esses animais são muito apreciados na culinária. A segunda classe é a classe dos gastrópodos. Gastrópodos, gastropodos, são animais que caminham, que rastejam com o ventre no chão. E o exemplo clássico disso são os caracóis, ou o chic escargot. Muito bem, esses animais são caracterizados por possuírem sim uma cefalização. Eles possuem encéfalo, possuem um pé
e possuem uma massa visceral que está envolvida em uma concha superior, como nós podemos ver no desenho. Esse é um exemplo de um escargot, né? O que nós comemos é justamente a parte que está aparecendo embaixo da concha. E, gente, sinceramente, a aparência desse prato ela pode ser, para alguns, muito bonita. Agora, não me agrada em nada. No desenho seguinte, nós vemos o esquema de locomoção desses animais, que é geralmente sifonado. Então, essa estrutura que vocês veem é um órgão que é responsável por expulsar a água num sistema de propulsão, como se fosse uma propulsão a jato mesmo. Este pé largo e musculoso que vocês estão vendo embaixo é responsável não só pela locomoção, mas também pela sensação química do ambiente. Os moluscos são animais lentos e que geralmente rastejam no substrato. Ninguém vê um molusco voando por aí. E ninguém vê um molusco correndo por aí. Então, gente, é muito importante que, como vocês estão vendo na figura, as células sensoriais se baseiem na zona de contato do corpo com o ambiente que ele está situado. Então, no pé largo e musculoso nós encontramos células sensoriais, células que percebem pH, que percebem salinidade, granulosidade do solo, temperatura, e também nessas duas anteninhas que nós vemos aqui no bichinho. Muito bem, essa concha que vocês estão vendo, ela serve para proteger a massa visceral, como vocês veem na próxima figura. Então, o que nós percebemos? Que todas as vísceras, ou seja, órgãos reprodutores, sistema digestório, sistema respiratório, enfim, todos os sistemas estão envolvidos e protegidos por essa concha espiral que nós encontramos nos gastrópodos. Existe uma exceção dentro deles, que é a lesma. A lesma, ela não possui concha. Então, gente, as vísceras da lesma ficam distribuídas ao longo do seu corpo musculoso. É sempre bom lembrar que os moluscos, não molúsculos, são animais de corpo mole. E esse corpo mole tem que estar protegido, obviamente, por alguma estrutura mais resistente. No caso, a concha. Tanto os bivalves que nós vimos antes, os pelecípodos, quanto os gastrópodos, eles possuem uma concha externa e que é secretada por uma zona que nós chamamos de manto, que vocês também observam ainda neste mesmo desenho. Esse manto é uma zona epidérmica que tem a função de secretar substâncias ricas em cálcio. E esse cálcio vai se modelando ao longo do tempo. A respiração dos gastrópodos ela pode ser tanto pulmonar como branquial, dependendo da espécie, porque nós encontramos tanto gastrópodos no meio aquático, marinho ou água doce, e também encontramos gastrópodos terrestres. A circulação, a exemplo dos pelecípodos, também é lacunar. É muito importante vocês perceberem que nos gastrópodos existe um sistema digestório com uma boca que possui uma estrutura análoga aos nossos dentes, que é capaz de ralar o alimento. Nós chamamos essa estrutura de rádula, e ela se localiza exatamente depois da boca, no início do tubo digestivo. Os cefalópodos é a classe mais desenvolvida dentro dos moluscos. Eles possuem estruturas fantásticas, né? E o exemplo que nós damos é lula, é polvo, são os náutilos. Mas enfim, o que acontece? Os cefalópodos eles possuem uma estrutura muito mais desenvolvida. Percebam o nome, cefalópodos, pés na cabeça. Não é o piolho também que tem pés na cabeça. Mas olha só o que acontece. Eles têm um nível de cefalização muito maior do que gastrópodos e do que pelecípodos. Eles possuem um sistema circulatório fechado com o coração. Vamos dar uma olhadinha nas figuras que nós temos aqui. Nessa figura nós temos a lula. Percebam que existe um orifício no corpo dessa lula que é um mecanismo também de locomoção. É um mecanismo de locomoção por sifão. Então, ela puxa a água e expulsa essa água com violência do seu corpo, provocando um movimento. São animais extremamente ágeis no meio aquático. Vamos ver a próxima figura. Aqui nós temos um polvo visto de baixo, onde nós temos evidenciado os seus tentáculos. Próxima figura. Este é o Nautilus, né? O Nautilus, gente, é um animal que tem a capacidade incrível de comunicação. Existem células chamadas de cromatóforos, que são células que servem para mudar a pigmentação do seu corpo, criando, inclusive, padrões de comunicação e de sociabilização desse animal. Na próxima figura, nós vemos um cefalópodo de forma esquemática. Bom, até então as pessoas que veem cefalópodos não percebem que ele tem uma concha. Por quê? Porque a concha desse animal não é uma concha externa, como os bivalves, como os gastrópodos.
mas sim uma concha interna. Vemos ainda no desenho uma mandíbula. Essa mandíbula ela serve justamente para a trituração do alimento. São animais predadores, são animais carnívoros. Com relação à reprodução desses animais, eles são dioicos, possuem macho e fêmea. E também fazem o fenômeno da corte, ou seja, o macho ele tem que seduzir a fêmea, ele tem que convencer a fêmea de que ele tem os gametas ideais para os seus futuros filhos. Para isso também entra em ação esses cromatóforos que eu falei para vocês. Porque o padrão de abertura e fechamento desses cromatóforos acaba então comunicando a fêmea da sua virilidade, da sua fertilidade e a fêmea, em contrapartida, da sua acessibilidade ou não para a cópula. É legal a gente realçar a importância do manto. O manto, como eu falei para vocês antes, é aquela camada epidérmica que secreta substâncias ricas em cálcio. O resultado disso é a produção de madrepérola e de pérola, que são altamente valiosas no mercado. Outro fator é o fator da alimentação. Todos os moluscos têm uma grande aceitação no mercado internacional como produtos de degustação, como especiarias. Mas também tem um aspecto negativo, como, por exemplo, os moluscos serem vetores de doenças, como biofalária, que é um caramujo que nós encontramos em ambientes encharcados, em charcos, em poças d'água. A biofalária é o hospedeiro intermediário da doença chamada esquistossomose. E toda vez que o homem entra nesses ambientes de pés descalços, ele está sujeito à penetração do que nós chamamos de cercária, que vem justamente da biofalária. Vamos agora falar sobre os equinodermas? É o último filo dos animais invertebrados. E perceba o nome, equinodermas. Equinoderma, gente, não tem nada a ver com equino, com cavalo. E muitas pessoas confundem na hora de marcar a resposta de uma questão, marcando o cavalo marinho como sendo um exemplo. Percebam, equino significa espinho, derma, pele, espinhos na pele. Exemplo, pepino do mar, bolachas do mar, estrelas do mar, serpentes do mar. E nessa confusão de nomes, domar, 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 cavalo marinho, é que as pessoas acabam embarcando. Gente, isso é uma pegadinha. Muita atenção nessa hora. Os equinodermas são mais evoluídos que os moluscos justamente pela presença de um ânus originado do blastópolo, não de uma boca, como era nos moluscos. Então, gente, os equinodermas, eles possuem sistemas um pouco mais desenvolvidos do que eles. O principal deles é o que nós chamamos de sistema ambulacral. Como vocês podem ver no desenho que está aparecendo na tela de vocês, podemos perceber então o sistema ambulacral como um sistema hídrico, um sistema de canais onde a água penetra no corpo do animal, fazendo as vezes do sistema circulatório. Então, gente, o sistema ambulacral, com a entrada e a saída de água do ambiente, ele acaba facilitando as trocas gasosas, a distribuição de alimento para as células do animal, a excreção do animal, a locomoção desse animal também. Então, o que acontece? A água penetra pela placa madrepórica, ou pela placa madreporeica, que está situada na parte superior do corpo do animal, ativando as ampolas e os pés ambulacrais. Então, na medida em que a água entra, imagine uma luva de borracha. Quando a gente assopra, existe a ativação dos dedos. Da mesma forma que a água entra nesse sistema ambulacral e ativa, então, as ampolas e os pés ambulacrais. Nesta outra imagem, nós temos evidenciado os pés ambulacrais, que, como vocês podem perceber, são muito mais sensíveis do que o corpo propriamente do bicho, também desempenhando, então, uma função tátil, de percepção do ambiente. Os equinodermas são animais que possuem já um endoesqueleto. São placas calcárias que são articuladas, proporcionando para esse animal também uma sustentação. Os equinodermas são animais de fundo do oceano, chamados de bentônicos, e desempenham uma importante função na ecologia, que é justamente a de raspar o fundo deste oceano, devido a sua boca ser uma boca ventral. Essa boca possui um conjunto de dentes, dentes calcários, e o nome dessa estrutura é lanterna de Aristóteles. Para todas aquelas pessoas que têm o hábito de ir à praia, de repente pode encontrar um equinoderma redondinho, que parece uma bolachinha mesmo com um desenho de estrela no centro dele. O nome desse equinoderma chama-se bolacha do mar.
E o centro, bem no centro desse animal, nós encontramos essa estrutura calcária estrelar. Então, gente, essa estrelinha representa o início do tubo digestivo desse animal. O tubo digestivo desse animal também é um tubo digestivo completo. O seu ânus fica na parte dorsal, na parte de cima do seu corpo, bem pertinho da placa madrepórica. Os equinodermas são animais aquáticos territoriais. Eles demarcam a sua área no fundo do oceano, querendo sempre aquela zona oceânica de água quente, onde haja muita produção de matéria orgânica, e aquela zona rica em nutrientes. E eles lutam para manter essa área como sendo sua. Vocês só podem observar também a beleza desses animais nas imagens que vocês estão tendo na tela. Vejam que existe uma diversidade de cores e formas muito grande das estrelas do mar. Próxima figura, nós vemos outros dois tipos de estrelas. Aí nós temos um lírio do mar. Percebam que a beleza desses animais, a diversidade de formas, faz com que eles sejam, infelizmente, muito predados pelo homem. A importância ecológica dos equinodermas está na presença deles em recifes de corais, agindo como um dos elementos dessa cadeia alimentar. São animais, como eu falei para vocês, detritívoros. E tem importância também na limpeza do fundo do oceano. É muito melhor tu ver um equinoderma no fundo do mar do que tu ver um equinoderma na mesa de centro de nossa sala. Gente, muito cuidado. Se vocês quiserem apreciar realmente a natureza, façam um curso de mergulho. Deem uma boa olhada nesses animais no seu ambiente natural. Afinal de contas, você não gostaria de estar em cima de uma gaiola. Concorda comigo? Agora vamos para as nossas dicas de estudo. Como dica de estudo, recomendo para os meus alunos darem uma boa olhada nos documentários do Jacques Cousteau. São documentários que, além da beleza das imagens, existe um ótimo embasamento biológico. Gente, bons estudos!